Salve rapaziada, mais um vídeo aqui, caras, e vamos ver aqui o que o Josão tem pra falar sobre essa goleada histórica que o Flamengo fez em cima do Vitória, porque eu acho uma tremenda sacanagem que demitiram o Carille, porque poderia ser qualquer técnico ali. Se forem balizar demissão de técnico a partir das derrotas que causa o Flamengo, não vai sobrar técnico. Mas vamos ver aqui o que o Josão falou. O vídeo original vai estar aqui na descrição como créditos. Cara, eu confesso pra você que eu fiquei em dúvida se eu faria ou não esse vídeo. Eu acho que depois de uma goleada desse tamanho vai ter muita gente já falando e eu sinceramente não sei se eu tenho algo a contribuir, algo a mais pra ser falado, porque depois de uma goleada igual essa, eu acho que vai ter muita gente comentando e muita gente mais capacitada do que eu. Mas, pô, não é todo dia que alguém mete 8-0 no Brasileirão. Na verdade, essa é agora a maior goleada da história do Brasileirão de pontos corridos. Então eu decidi vir aqui só falar algumas coisas. Hoje a gente não tem a TV, eu tô aqui no meu setup de gravação de live, então a gente nem vai ter os lances. Eu vou realmente só trocar uma ideia, porque é assustador o que o Flamengo faz. O Flamengo mete 8-0 no Vitória, que é um time que estava na zona de rebaixamento, mas não é o Sport, por exemplo. E aí eu falo isso aqui não querendo, pô, jogar o Sport pra merda, mas o Sport, querendo ou não, ele é o saco de pancadas do campeonato. E aí, se fosse contra o Sport, você até entenderia um pouquinho ali melhor. Não que o Vitória seja um grandioso time, mas, cara, é 8-0. E é 8-0 de forma assustadora. Porque assim, vamos começar do começo. Eu vou puxar aqui o celular, e aí, basicamente, o elenco do Flamengo, que, porra, correndo o risco de ser muito repetitivo e muito elogioso, o elenco é muito bom. E aí a gente tem o elenco aqui, eu tô com na mão aqui, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Sal, Arrascaeta, Plata, Lino e Pedro. Esse era o time titular. É assustador. Isso aqui na América Latina, jogando o Campeonato Brasileiro, é absurdo. A gente tem aqui no Brasil, no geral, é o Palmeiras que tenta fazer frente ao Flamengo e cada ano tem um ou outro ali. Então, ano passado foi o Botafogo, que foi campeão brasileiro. Esse ano o Cruzeiro tenta e eu acho o time titular do Cruzeiro muito bom, só que só o titular. E isso é problemático. E aí que tá o grande trunfo do Flamengo. O titular é ótimo, o reserva também é muito bom. Cara, é assustador. E aí, como é que é o jogo? Eu tô aqui com a lista de quem fez o gol em cada momento. A gente tem aos 2 minutos do primeiro tempo Samuel Lino, aos 3, Pedro, e assim começa 2-0 com 3 minutos de jogo. Cara, é absurdo. Assim, ao tomar 2-0, o Vitória tenta abrir mais o time para tentar sair para ver se empata. E isso não é uma percepção minha, não foi eu que reparei isso, é o Kaiser que fala depois do jogo, que pô, depois de tomar 2-0 estando na zona, a gente teve que sair um pouco mais, e aí acaba que abre ainda mais o time para tomar uma goleada. E aí, aos 34, o Arrascaeta, com uma assistência do Lino, o Arrascaeta faz o terceiro gol e termina o primeiro tempo. Cara, vamos começar com Lino e Pedro deveriam estar na seleção? Talvez sim. Eu falei no meu vídeo de hoje da convocação que o Pedro se auto-atrapalhou, porque o Pedro ele foi maltratado pela diretoria, não pelo Felipe Luiz. Eu sigo achando que a postura do Felipe Luiz não tem muito que ser comentada, tá ligado? Eu acho que tem gente que acha que foi errado, que foi exagerado. O Pedro falou isso, que ele foi exposto, e eu acho que não. Eu acho que eu admiro a postura do Felipe Luiz, a postura da diretoria não. E aí, por causa de todas essas tretas e problemadas, eu acho que o Pedro acabou colocando um passo pra fora, um pé fora da seleção, e eu culpo isso, a treta, a polêmica, e não o futebol, porque o futebol do Pedro é muito bom. Cara, eu acho o Pedro um atacante, assim, absurdo. Muito bom mesmo. A ponto de, quando começou a ter aquela polêmica de Felipe Luiz, Pedro afastado, Pedro nem relacionado, parecia que tinha chance do Pedro não continuar sendo um jogador do Flamengo. E aí eu lembro de comentar com um amigo São Paulino falando, cara, se eu sou o São Paulo, cara, eu quebro o recorde de contratação. Sei lá, quem que é o mais caro? É o Pablo? É o Galopo? Mano, pega todo o dinheiro que tem, se é que tem, e tenta trazer o Pedro. Porque na época o São Paulo estava precisando, isso faz um pouquinho de tempo atrás, estava precisando de atacante e tal. E eu falo isso porque, cara, o Pedro é muito bom. E o Felipe Luiz sabe disso, todo mundo sabe disso. O Felipe Luiz sabe, porque quando tava tendo a treta e quando ele tava não sendo nem relacionado, o Felipe fala naquela coletiva dele que ficou famosa e tal, na coletiva que ele informa que o Pedro não tava levando o treino a sério, ele fala, cara, eu sei que é um jogador de, sei lá, 30 gols na temporada. E se o cara é um jogador de 30 gols na temporada, ele não é qualquer coisa. Só que mais do que isso, gente, o Verratti faz muito gol, certo? O Verratti faz muito gol. Mas ele consegue, na mesma hora que faz muito gol, gerar comentário
meu e de muita gente, de tipo assim, cara, o Verratti não tem contribuído muito nos últimos jogos. O Verratti, ele é um cara goleador, ele tá longe de ser um jogador horroroso, porque ele é isso, ele é goleador. Só que, cara, ele não gera jogo. Tem bola que se não vier do jeito certo, o Verratti não faz nada. Se você entregar a bola no pé do Verratti fora da área, ele não vai contribuir com muita coisa. O Pedro não é assim. O Pedro faz os 30 gols da temporada e ele é muito bom jogador. E aí, cara, hoje a gente tem lá na seleção o João Pedro do Chelsea, esse eu acho muito bom também, Matheus Cunha, muito habilidoso também. A gente tem o Richarlison, que é um cara que foi bem em Copa, e eu falei disso no meu vídeo, que é um cara que, aí que tá, eu acho que ele goza do prestígio com o treinador, eu acho que o Ancelotti gosta dele, então tem essa simpatia do Ancelotti. Falando de bola jogada, apesar de que o Richarlison também tá bem lá no Tottenham nesse começo de Premier League, falando de bola jogada, eu acho que o Pedro não deve nada pro Richarlison. Na verdade, talvez o Richarlison deva pro Pedro. Tá, e Pedro e Caio Jorge? Cara, o Caio Jorge tá numa temporada muito boa. Porra, fazendo gol pra caramba, titular, coisa que o Pedro nem sempre é. Mas habilidade, e o Pedro está jogando bem há mais tempo. O Pedro, ele tem mais prova de que ele é bom. O Caio Jorge, ele não tem nenhuma temporada jogando bem, porque o ano ainda não acabou, a gente tá no mês 8. O Pedro, ele tem muito mais do que uma temporada e ele é sempre isso aí. Cara, aquele gol que ele faz, que se eu não me engano é o terceiro gol de hoje, eu acho que é o terceiro, ele dá um elástico e ele depois dá meio que uma cavadinha, alguma coisa assim. O elástico é muito bonito. É muito recurso. O Pedro não é um jogador baixo, só que na mesma hora que ele tem esse porte físico, ele tem habilidade com os pés, e isso que eu acho que me ganha bastante, só que todo o resto ele tem também. Então ele tem todo o lado físico, ele vai bem no alto, o cara é muito bom jogador. E aí passando pra outro, que é o cara que dá assistência pro gol do Arrascaeta e depois faz os seus gols, Samuel Lino. Eu não falei do Samuel Lino como opção ao Martinelli, que esse sim foi convocado. Eu acho que, pô, o cara que tá na Europa, normalmente ele tá na frente porque ele tá na Europa. E eu sou um cara que, você sabe, eu não costumo, sabe, mentir, não costumo esconder isso, que eu costumo puxar saco da Europa. E o Samuel Lino, enquanto esteve no Atlético de Madrid, a gente não pedia ele na seleção, a verdade é essa. Só que, cara, olhando o que ele faz agora no Flamengo, eu não sei se é só uma questão de, aqui no Flamengo a gente acaba acompanhando mais de perto. O Samuel Lino é muito bom, gente. É muito bom. Hoje ficou fácil, porque em estado de graça, você tenta, sei lá, passe de letra, você tenta um drible de quando tá no 0 a 0 você não tenta. E hoje tava tudo dando certo, o jogo já tava ganho, aí ele tava tentando umas coisinhas aqui, outra ali. Mas ele tenta uns lances muito bonitos. Ele faz umas coisas que, cara, é impressionante. E aí eu não sei se o Martinelli fez por onde estar na frente do Samuel Lino. E é muito louco porque o Ancelotti, e eu imagino que não só ele, a comissão dele, acompanharam de perto, acompanhou o Ancelotti e acompanharam o staff dele ali. Pô, o Flamengo e o Campeonato Brasileiro, ele tem visto muito jogo do Brasileirão. Pô, eu não sei se ele viu alguma coisa que prove pra ele que o Martinelli mereça mais vaga nessa seleção do que o Samuel Lino. Mas tudo bem, certo? Tudo bem. Beleza, o Flamengo faz o 8 a 0. O Flamengo, cara, ele caminha a passos largos pra ganhar esse Brasileirão. O Flamengo meio que optou por deixar a Copa do Brasil meio de lado, e aí ele tá firme na Libertadores e no Brasileirão. E esse 8 a 0, assim como o 6 a 0 do Vasco no Santos, eu acho que ele não mostra o que é o campeonato. Nem sempre o Flamengo é tão soberano assim. Nem sempre o Flamengo é tão colossal. Mas hoje foi. Quem que poderia brigar? Palmeiras, que hoje ganha também 3 a 0 se eu não me engano. Vitor Roque finalmente se encontrando. Vitor Roque, contratação cara do Palmeiras. Cara, o Palmeiras é um time que também tem muito dinheiro. Eu acho que não tem tanto quanto o Flamengo, mas também tem muito dinheiro. Mas que não gasta tanto quanto o Flamengo. Eu puxo aqui, e aí olha só. Eu já li o time titular, mas agora vamos ver as substituições. O Alexandro, que inclusive está convocado para a seleção brasileira, ele sente aos 24 minutos e ele é substituído pelo Vinha, pelo Matias Vinha, inclusive ex-Palmeiras, muito bom jogador. E aí no segundo tempo sai o Gonçalo Plata para entrar o Luiz Araújo. Esse é o nível dos reservas. Aí depois sai o Arrascaeta para entrar o Carrascal. Sai também o Samuel Lino para entrar o Bruno Henrique. Aí depois sai o Saul para entrar o Dela Cruz.
Cara, é assustador. Então, assim, o Palmeiras compra um jogador uma vez ou outra de grife, né? Ele vai lá e busca o Vitor Roque. Porra, foda, foda. Mas é um ou outro. Eu sinto que o time do Palmeiras é bom e quem falar que não é tá maluco. Falar que é ruim, o time tá maluco. Mas é bom. É bom. O time do Flamengo, você vê e fala, cara, isso aqui não parece time brasileiro. E aí é foda porque eu acho que eu falar isso aqui desagrada muita gente, tá ligado? O Flamengo estar muito bem faz com que eu tenha que elogiar e todo mundo sabe aqui que eu sou rival, sabe? Todo mundo tá cansado de saber que o sucesso do Flamengo não me alegra. Mas, cara, é isso. Eu vejo aquele time, aquele meio-campo com o Jorginho, com o Saúl jogando muita bola, aí cai pro lado esquerdo ali, aí tem o Samuel Lino, aí quando tá no ataque o Pedro, tem o Pedro, quando não tá, tem o Bruno Henrique, aí quando não... Cara, é impressionante. Eu acho que o próprio BAP, se eu não me engano, fala, eu não lembro qual podcast, que a meta dele em 10 anos é transformar o Flamengo no Real Madrid da América. E em 20, transformar o Real Madrid no Flamengo europeu. Esse dos 20 anos, eu acho que ele tá meio querendo um pouco demais. Esse dos 10 eu já não sei. O Flamengo teria condições de ser o Real Madrid das Américas? Cara, eu tenho medo de que sim. Eu tenho medo de que sim, porque hoje ainda não é. O Flamengo, ele tem um elenco muito bom, ele contrata como ninguém, ele já tem esse peso de Real Madrid no sentido de, se eu sou um jogador da Europa vindo pro Brasil, eu provavelmente vou querer vir pro Flamengo, certo? Mas ele não tem título igual o Real Madrid. Então, pô, ganhou 2 Libertadores nos últimos anos, mas o Real Madrid ganha mais do que isso em Champions, certo? Agora, em 10 anos, eu não sei o que pode acontecer. O que começou lá no Bandeira de Melo, consertando a casa e proporcionando a realidade atual do Flamengo, pode virar uma parada que, se a gente tá achando ruim hoje, e eu falo ruim, eu vascaíno, você, flamenguista, deve estar achando ótimo. Cara, essa parada em 10 anos pode virar algo muito pior, que seria ótimo pra você, ruim pra mim. O Flamengo, ele tem um projeto esportivo, rapaziada, de longo prazo, de 10, 20, 30 anos. Os torcedores rivais acham que o Flamengo perdeu um título ou outro, como perdeu recente pro São Paulo, vai abalar a diretoria do Flamengo. Não, cara, o projeto do Flamengo é a longo prazo. E nós novamente vamos disputar, como voltamos a disputar e vencemos, né, de novo a competição, e eles não. Então você vê que é um projeto que vai ganhando corpo a cada ano. E referente a ser rival, porque os vascaínos têm o Flamengo como rival direto, né? Eu, como um torcedor, não tenho o Vasco como rival, rapaziada. E pelo que eu conheço, meus primos e tudo mais, não tenho o Vasco como rival. Às vezes nós até pegamos com pena do Vasco, torcemos pro Vasco ganhar 1 ou 2 jogos para não ser rebaixado. É igual o Fluminense. Eu tenho um carinho imenso ali pelo Fluminense. Eu acho que são praticamente irmãos. Eu não tenho essa rivalidade com o Fluminense. Os nossos rivais, pegando a minha visão e a visão dos meus primos, das pessoas que são mais da minha idade, eles têm rivais como quem tá no topo, rapaziada. Essa é a rivalidade do Flamengo. Há um tempo atrás, quem tava no topo era o Atlético Mineiro. Então eles eram nosso rival direto. Ele e o Palmeiras. Quem tava no topo mais depois do Atlético Mineiro? O Botafogo. Então eles eram nosso rival direto, junto com o Palmeiras. Agora quem tá no topo é o Cruzeiro. Então a gente vai brigar com o Cruzeiro. É nosso rival direto, Cruzeiro e Palmeiras. Nunca é quem tá lá embaixo, porque não faz sentido nenhum. A gente não tem apego a isso. Os meus pais, os meus avós, essas pessoas que acompanharam essa rivalidade, eles sim têm uma rivalidade ainda muito forte com o Vasco, com o Fluminense. Mas se você é flamenguista, claro, deixa aí nos comentários se você ainda tem o Vasco e o Fluminense como seus rivais. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like e até o próximo vídeo.